Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. Que alegria que você está aí. Quero saudar a todos que me acompanham. E hoje o tema é você que faz, é o tema livre. Você pode perguntar e não tem pergunta irrelevante. Não existe pergunta que, isso não é importante. É importante sim. Se há dúvida, busquemos resposta. Busquemos. Eu não falei diferente. E eu já estou com várias perguntas, a começar por Neuceli. Falei certo o seu nome? Falou, é Neuceli. Neuceli, seja bem-vinda. Você fala de onde? Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Limeira, São Paulo. Limeira, São Paulo. Meu grande abraço a Limeira. Vamos lá, o meu abraço aos internautas e a você, Neuceli. Ô padre. Oi. Eu trabalho numa empresa, né? E lá as pessoas me perguntam por que o padre não casa. Por quê? Os padres não se casam. Posso responder com muita serenidade. Vamos lá. E você pode interagir comigo. Ok. É o seguinte. Eu vou começar com um texto bíblico. E depois, não que eu vou fugir do problema. Do problema não, que não é um problema. É um texto que diz assim: alguns são eunucos por natureza. Outros são eunucos por causa do reino. E outros por nascença. E eu já vou citar o texto. Mas Jesus contempla o que é eunuco. É uma pessoa que não se abstém de ter relações. No contexto, eunuco era outro. Mas Jesus fala por causa do reino, alguém que se abstém na vida sexual. Primeiro, esse é o ponto. Segundo, Neuceli, eles vão dizer, mas, padre, São Pedro era casado. Não é isso que eles falam? É. São Pedro era casado. O que aconteceu com a esposa de Pedro, a gente não sabe se ela morreu, se ele a largou, porque o que sabemos é que ele tinha uma sogra. Quem tem sogra tem mulher. Não é? Exatamente. Pois bem, é verdade que ao longo dos séculos os padres eram casados e que foi uma questão normativa depois do concílio oficialmente de Trento que o padre, acho que um pouco antes, mas se tornou mais oficialmente em Trento, 1500, que não se podia casar. Neuceli, posso ser bem sincero com você? Pode. Não casar tem toda uma espiritualidade de estar livre para servir. Em que sentido? Não ter o coração dividido. De que uma pessoa, um padre, e aqui falemos de uma religiosa, um religioso, possa estar livre, totalmente livre de qualquer apego para estar inteiramente entregue ao serviço. O texto que eu citava é Mateus capítulo 19, versículo 20 a 12. Mateus 19, 10 a 12, perdão. O celibato voluntário. Você aceita o celibato por causa, em favor, para melhor servir o reino de Deus. Tem alguma outra pergunta? Pode fazer. Eu vivo segunda união. Tá. Eu fui casada há 16 anos com o primeiro marido. E eu pesquisei alguns padres, conversei. E eles disseram que, segundo a Igreja Católica, o meu casamento daria direito à nulidade. Mas para isso envolveria dinheiro e testemunhas. Conversando com um outro padre, ele disse assim: por que você vai gastar um dinheiro para provar aos homens o que Deus já sabe? Eu estou numa outra segunda união e eu comungo espiritualmente. Não sei se o jeito que eu faço está correto, né? Mas eu me sinto bem nesse momento. Quando o padre comunga o corpo e o sangue de Cristo, tem momentos que eu sinto até o sabor de sangue na boca. Neuceli? Oi. O que o padre disse, eu vou responder todas as tuas perguntas, mas o que o padre disse, o primeiro, é o que deve ser levado em conta.
Se para você a comunhão é importante, e buscar a nulidade é cada vez mais, não é mais fácil, mais acessível. O que o segundo padre disse, eu questiono. Por que provar para os homens o que Deus sabe? Não se trata disso. Se trata de uma consciência, se trata de poder voltar a manducar, a comungar. E, terceiro, a forma que você faz é correta. Enquanto não podendo receber a comunhão de fato, faz a comunhão espiritual. Entendeu, filha? Entendi, padre. Que Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta sobre a questão do celibato, pode perguntar depois. Eu vou ajudar a esclarecer, a ajudar a buscar as respostas. Cada vez fica mais difícil dar respostas. Eu disse esses dias e é verdade. Cada vez eu tenho percebido que respostas simples estão complicadas. Amado povo de Deus, mas nós estamos aí, caminhando e buscando viver na presença do Senhor. Que Deus abençoe você. De Ponta Grossa nos veio a seguinte pergunta: é possível batizar as crianças que foram... Como é que é? Cris. A Cris de Ponta Grossa. É possível batizar as crianças que foram abortadas e como rezar com elas? Cris, não. Não é possível batizar crianças abortadas. E explico por quê. Porque é preciso, e o batismo acontece enquanto a pessoa está viva. Eu sei que isso dá uma tremenda confusão, porque existe pessoas dizendo o contrário. Mas não. A igreja é muito clara. O batismo acontece enquanto está vivo. Tanto que, se chamado for em perigo de morte, você vai a um hospital para o batismo. Por mais que o batismo pode ser feito por qualquer cristão, viu? Qualquer pessoa pegando água no perigo de morte, por favor, gente, batize. Esses dias encontrei uma enfermeira no hospital que ela disse: olha, padre, eu não sabia disso e uma vez eu não batizei por medo. E ela acompanhou um programa lá atrás e ela aprendeu. Você pega água mesmo, não inventa moda não, é água, H2O. Não dá pra falar para H2O porque aí vão pegar aquele outro. Não, é água da torneira e ablusão, se não com algodão. Às vezes na incubadora, já fiz isso. Com algodão. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Está batizado. Agora, uma vez abortado, abortado está. Batizar mortos, isso não é católico. Isso não bate com a nossa teologia. Agora, rezar é diferente. Rezar é diferente. Entendeu? Espero ter respondido, Cris, de Ponta Grossa. Rezar por ela, sim. Batizar, não. Padre Reginaldo. Deus prazer falar com o senhor, que me abençoe também. Pois não, você fala de onde, Neuza? Eu falo de Barra do Garças, Mato Grosso. Neuza, qual a sua pergunta, minha querida? A minha pergunta, eu gostaria de saber, porque já me falaram, eu tenho mania de rezar o ofício de Nossa Senhora todo sábado à noite aqui na minha casa, no meu quarto. Sim. Mas me falaram que não é bom. Por quê? E quem me falou é uma pessoa da igreja, né? Eita. E aí eu fiquei naquela dúvida. Eu falei, está o Padre Reginaldo para me esclarecer essa dúvida. Mas e você não jogou? Quando vem uma coisa assim, porque você sabe que existe gente que quer ser mais católico que o Papa? Mas realmente. Você sabe, olha, é verdade. Existe sim. E tem gente, e acredita em mim, uma pessoa que não conhece, geralmente, ela apela para a lei. Esses dias eu estava estudando um artigo do direito canônico. Sim. Tem muita gente que inventa coisa. Não pode fazer isso. Ultimamente, eu tenho tomado a segunda atitude. Me mostre onde que está escrito. É verdade. Em reunião de padre, reunião com leigo, não pode fazer isso. Eu falei, me mostre onde está escrito. Exato. Bom, respondendo para você. Neuza. Vou falar. Pode rezar à vontade.
Porque não faz mal, não. Muito pelo contrário, é santificação da casa. Me disseram até que eu ia atrair coisas ruins pra minha casa. Eu falei, eu vou continuar. E essa pessoa é católica, é? É católica, diz que é. Joga água benta nela. Tá merecendo. Tá precisando, meu Deus, rezar dentro de casa. Aonde que tá o espírito de igreja, igreja doméstica? E o ofício de Nossa Senhora? Valei-me, Senhor. Essa é nova pra mim, viu? Essa é nova. Pra mim foi ótimo falar com o senhor, que eu nunca consegui, a primeira vez. Fiquei super feliz, eu sou associada, sou fiel. Obrigado, querida. Estou nessa luta com o senhor. Meu abraço, Neuza, Barro do Garça. Pois bem, vamos lá. Tem gente que inventa as coisas, né? Aquilo que eu falei é verdade, viu, gente? Tem gente que quer ser mais católico que o Papa. Quer entender, quer legislar mais que o direito canônico. Isso é sinal de fraqueza na teologia, falta de discernimento pastoral. Por isso eu tenho, sempre que eu digo, não pode? Me mostre onde. João, seja bem-vindo, meu filho. Você fala de onde? Eu tô falando de São José dos Pinhais. Opa, isso? Eu até não posso falar muito porque não faz 30 dias que eu tô morando aqui em São José. Você veio da onde? Eu vim de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Tá certo. Você fala de São José dos Pinhais, veio de Lucas do Rio Verde e está agora em São José. Muito obrigado por ter ligado. Obrigado, senhor. Qual a sua pergunta, filho? Eu tenho duas perguntas. A primeira... Se eu souber, eu respondo. Tá. O Bento XVI, quando foi eleito Papa, ele concedeu a indulgência plena a todos os fiéis que fizessem tinha alguma coisa para fazer lá, que ele dava indulgência plena. Bento XVI, como Papa. Isso. E até agora eu não ouvi falando que o Papa Francisco fez a mesma coisa. Isso é normal ou não? Pera lá. Tá falando no dia que o Bento XVI assumiu? Um dia depois, e daí ele deu a indulgência plena a todos os fiéis que fossem os brasileiros, que fosse uma capela de Nossa Senhora Aparecida, porque era a padroeira do Brasil. Ah, tá, filho. Isso é uma questão muito pessoal de cada Papa. Mas é importante lembrar que a bênção apostólica, aquela que o Papa deu, que inclusive eu estava ensaiando, que quando foi nomeado, que aquele diácono foi dizer Habemus Papa, o Papa veio e deu a bênção apostólica Urbi et Orbi. Lá no balcão, naquela bênção tinha indulgências plenárias. Eu parei para ir lá receber. Agora, o depois de Bento XVI foi uma questão pessoal que ele quis fazer um agrado ao Brasil. Mas o fato de Papa Francisco não ter feito não significa que não seja importante. Ele já o fez na bênção Urbi et Orbi, na hora em que ele foi apresentado. Eu fiz questão de receber. E na hora eu estava trabalhando, então... Tá bom. Realmente não é depois, é na hora. Ah, tá. Vamos lá. Pois bem, Ana Cristina... Padre do céu, ai que emoção falar com você. Prazer todo meu, querida. Ai, Padre do céu, nossa, esperei muito por esse momento, estou muito emocionada, muito nervosa. Você fala de onde? Eu falo de Guarapuava, Paraná. Guarapuava. Ai, Padre do céu, mas eu estou muito emocionada. Ai, meu Deus do céu, que bênção falar com você. Um prazer todo meu, Ana. Eu escuto sempre o seu programa, acompanho todas as novenas, peço a sua bênção à minha família, agora para minhas filhas também. Como é o nome da filha? Eu tenho duas meninas, uma é a Ana Catarina, e a mais velha, né, de 5 anos, que vai fazer mês que vem, e a mais nova de 2 anos. Qual a pergunta, Ana Cristina? Então, padre, eu tenho, na verdade, duas perguntas. Vamos então, lá. A família do meu ex-namorado, ela é da filosofia espírita, né? E tem uma amiga da família que um dia questionou a respeito de Lúcifer, né? Que ele foi expulso do céu porque ele sentiu inveja de Deus. Só que, segundo, na visão dela, isso daí digamos que é uma mentira da igreja, porque a história não é bem assim. Porque, segundo ela argumentou o seguinte: como que pode um anjo, né, um ser evoluído, sentir inveja, né?
Daí eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu não argumentei, não falei nada, não respondi. Porém, depois eu fiquei pensando. É claro que poderia ter acontecido isso. Por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio. E acredito que para os anjos também há o livre-arbítrio, não é isso, pai? Pronto, resposta muito bem falada. Não é isso, pai? Exatamente, porque os anjos estão entre Deus e o homem, um pouco mais elevado que o homem. Uhum. E não é invenção da igreja. Eu vou dizer o texto da Bíblia, aonde que está a batalha. Não é a Igreja Católica que inventou essa história. Uhum. É na Bíblia. Então você vai encontrar a batalha do arcanjo. Ai, pode me falar que eu vou tomar nota. Tá bom, só um pouquinho. Então pega a caneta. Uhum, já peguei. Opa! Já tá na mão. Então vamos lá. Você encontra a batalha aonde o arcanjo ele luta, na verdade, Lúcifer, que é uma palavra que quer dizer também luz, ele luta contra o mal no Apocalipse. Uhum. Aí você pega Apocalipse, vou dizer alguns textos. Pode me pôr, eu estou anotando. 14, versículo 1, 16, 20. Pega Apocalipse 14. E aí você encontra essa batalha. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Um abraço, filha de Deus. Deus abençoe. Por que na missa comungamos somente o pão, se a palavra diz corpo e sangue? Fortaleza. Por quê? Você já foi no açougue? Já, né? Já cortou um bife? Já, né? Você já pegou a carne? E tem como você pegar a carne sem sujar a mão de sangue? Não, né? Portanto, quando você come a carne, nela está o sangue. Se você acredita que na hóstia está a carne, continua pão, mas mudou a essência, a substância, transubstanciação, nela também está o sangue. Pensa sempre na carne de açougue. É que tantas vezes a gente vê a carne pronta, fritinha, assada, que esquece que na carne tem sangue. Então tá aí, respondido. O Leonardo Paixão. Padre, eu gostaria de saber por que os terreiros de macumba têm tanta imagem. Por que a igreja não intervém? Filho de Deus de Eita, era filho de Deus, você soltou o nome aí. Filho, a igreja não pode intervir porque é constitucional que cada um tenha direito de praticar a sua religião. Por que terreiro tem tanta imagem? Porque eles têm os nossos santos com outro nome. Por exemplo, São Jorge, para eles é Ogum. Nossa Senhora é... Como é que é o nome? Iemanjá. E aí você vai fazendo... É o sincretismo religioso e as guias. Então você percebe que existe essa mudança da visão. Por que a igreja não intervém? Porque não pode. Então acho que está respondido para você. As imagens estão lá com outro significado. Faz tempo que não me confesso. Não gosto. Uma filha de Deus do Rio Negro. É pecado muito grande? Sinto falta de comungar? Tenho que confessar para comungar? Sim, minha filha. Tem que confessar para comungar pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. E olha, eu vou explicar. Se você quiser, eu posso. Primeiro, é uma restauração. É uma reconciliação. Segundo, filha, quando você está com piriri, tem que tomar remédio. Quando você está com dor de cabeça, tem que tomar remédio. E se você olhar na bula, não está escrito que ele é saboroso. Eu nunca vi numa bula escrito que o remédio é saboroso. Ele é eficaz. Confessar é bom. É como tomar um banho. Faz bem para você e a família agradece. Perguntas que chegaram, por exemplo. Marcelo Martins. Não diz a localidade.
Padre, gostaria de saber um pouco sobre casais em segunda união, que decidam viver o celibato. É possível retornar aos sacramentos? Marcelo Martins. Sim, é possível. Porém, eu pergunto se é a pergunta que é feita na própria palavra de Deus. Se é conveniente e se isso não é dar margem à tentação. Viver o celibato dentro do matrimônio, mesmo que segunda união. É uma pergunta que eu faço porque as duas partes têm que estar muito consciente da renúncia, muito consciente do perigo que vão enfrentar, da tentação, porque o apóstolo diz lá, por um tempo se justifica, mas depois cuidado. Mas, respondendo para você, Marcelo Martins, sim, pode voltar aos sacramentos, mas convém que não por vontade própria. Me perdoe, meus irmãos sacerdotes, eu prefiro permanecer com a igreja. E eu sei que muitos casais dizem assim, mas meu pároco não deixa, fala que não deve comungar. Mas aí eu fui numa outra paróquia e o padre diz assim, quer saber de uma coisa? Vai lá e comunga. Com todo respeito, fique com o que ensina a igreja. Se um dia mudar, mude com a igreja. Hoje a igreja pede para abster-se da comunhão. Siga o que a igreja manda. Então, respondendo para você, Marcelo Martins, esse processo, procure um sacerdote e diga, olha, nós estamos fazendo essa renúncia da vida conjugal para poder comungar. Ele vai saber orientar e acompanhar esse processo. Bom, existem outras perguntas que chegaram. A Vera Fernandes, Padre, sua bênção. Onde está na Bíblia sobre a ascensão de Nossa Senhora do Céu? Sou católica e acredito, mas tenho uma amiga que é evangélica e sempre me pergunta isso. Vera Fernandes. De fato, não tem na Bíblia. Mas sobre a ascensão de Nossa Senhora. Então, primeiro, a ascensão é de Jesus. Nossa Senhora foi assunta. Você vai dizer, mas é só uma questão de terminologia. Não. Ascensão, Jesus foi por sua própria força. A assunção é assunta. Foi elevada por força de Deus. Já na palavra, na terminologia, já tem muita importância. Jesus foi porque é Deus. Nossa Senhora foi assunta pelos méritos de Jesus. Realmente não tem. Assunta ao céu não tem na Bíblia. Mas, Vera, é da natureza. É natural do processo. Ela, que em tudo fez a vontade de Deus, foi obediente, cheia de graça, como diz o arcanjo Gabriel, cheia do Espírito Santo, mãe de nosso Senhor, esteve no Calvário, presente no Pentecostes. Onde poderia ela estar? Naturalmente. Responda para você mesmo. Onde? Junto do seu filho. Assunta ao céu. Elevada ao céu. Pois bem, a Cristina de Divinópolis me faz a seguinte pergunta. O senhor pode repetir os passos da comunhão espiritual? Cristina, num dos livros, 20 Passos para a Paz Interior, tem lá que é de Santo Inácio de Loyola, que fala sobre como fazer a comunhão espiritual. Filhos e filhas, próximo Fé em Debate, nós vamos responder com muito carinho, com muito prazer, todas as perguntas que serão feitas. Enquanto você pergunta, na verdade mostra que você tem um desejo de encontrar a Deus. Enquanto você pergunta, é sinal que Deus ainda é uma referência na sua vida. E respondendo concretamente para você, no 20 Passos para a Paz Interior, na página 107, diz assim: as pessoas que têm algum tipo de impedimento e não podem receber a Sagrada Comunhão, são convidadas, no momento em que ela ocorre, unir-se intimamente a Jesus pela fé. E existe a oração de Santo Afonso Maria Ligório, própria para esse momento. E diz, página 107, 20 passos:
Creio, meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente em meu coração. E como, se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consistais que de vós me aparte. Amém. Que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre todas as famílias. E eu quero terminar com, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.